Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um programa O Rio na História, um programa podcast em que você vai sempre aqui, semanalmente, estar conhecendo um pouco mais sobre a história do estado do Rio de Janeiro. Nosso objetivo é sempre trazer um pouco sobre alguma região, alguma cidade, algum bairro, que, de alguma forma, a gente possa trazer problematizações sobre temas que não são tão debatidos ou que, às vezes, ficam de forma secundária. Então, nosso objetivo é olhar para o estado do Rio de Janeiro enquanto rádio pública. Esse é um dos objetivos aqui da Roquete Pinto, para tentar trazer uma perspectiva diferente acerca do que é o nosso estado, do que é a cultura do Rio de Janeiro, seja na cidade, seja em seus bairros, seja no seu estado, né? E hoje, como eu nunca ando só, eu vou ter a presença, o prazer de falar aqui com o meu amigo professor Bruno César, ele que é mestre em História Social pela UERJ, pesquisador de História do Carnaval, atualmente assessor pedagógico da Editora Santiliana, e que faz um trabalho maravilhoso sobre o Porto da Pedra. Tem, inclusive, esse livro aqui publicado, Orgulho e Paixão de uma Cidade, a história do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra. Vai aqui tentar um pouco hoje argumentar, falar e problematizar um pouco da história de São Gonçalo ligada à história da Unidos do Porto da Pedra e do Carnaval de São Gonçalo, demonstrando que o Carnaval de São Gonçalo não começou lá nos anos 90, quando a Porto da Pedra começou a ter destaque no grupo especial na cidade do Rio. Já existia um carnaval na própria cidade de São Gonçalo, que estava ali se consolidando já há décadas e que, de alguma forma, é muito importante para a representatividade, para a identidade da cidade, dos gonçalenses como um todo. Então, para iniciar, seja muito bem-vindo, Bruno, e desde já agradeço pelo seu aceite aqui do nosso convite. Oi, Eduardo, boa tarde, tudo bem? Para mim é uma alegria imensa estar aqui partilhando esse momento. Agradeço imensamente o convite. Sempre bom falar sobre São Gonçalo, sobre cultura, sobre história. A gente que foi da mesma sala, né, na faculdade, hoje a gente está produzindo a história, pensando a cultura, pensando a educação, pensando a sociedade brasileira, pensando a sociedade nossa que temos por perto, né? Fizemos a UERJ de São Gonçalo, né? A minha pesquisa justamente vai nesse ponto que você me fala. Fiz a monografia sobre sobre a Porto da Pedra enquanto escola de samba. O mestrado caminhou um pouquinho mais, né? Foi uma questão pensando mesmo a sociedade, o quanto que a Porto da Pedra auxilia na produção social do bairro, o quanto que o bairro auxilia nela, o quanto que ela vai para o Rio, como que esse processo acontece, aí com muito mais robustez acadêmica, né? E, bom, para mim é uma alegria gigante estar aqui, né? Pensar que aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente imagina, né, tá dando certo, né, meu amigo? Exatamente. Para aqueles que não sabem, eu e o Bruno, nós fomos colegas de graduação em um tempo muito distante, mas nem tanto assim, na UERJ de São Gonçalo, na Faculdade de Formação de Professores, naquela ocasião na graduação em História. Desde então já fizemos outras muitas caminhadas, cada um seguindo o seu caminho, mas sempre em alguns momentos de forma transversal e se encontrando, né? E repito também, reitero que também é um grande prazer te receber aqui, né, Bruno? Para falar de algo que marca um pouco das nossas trajetórias, né? Que é o Carnaval, também a cidade de São Gonçalo, que está presente em nossas vidas e que muitas das vezes é pouco falado ou menos falado do que mereceria enquanto espaço dentro daquilo que a gente fala enquanto Rio de Janeiro, enquanto Estado do Rio de Janeiro. Sempre que se fala de São Gonçalo, fala de uma maneira muito mais ou secundária ou de uma maneira, quando não pejorativa, mas diminuindo, nas páginas de jornais policiais, e se esquece da cultura magnífica que a cidade tem, onde o carnaval é não é o único, mas dois pontos que a gente pode aqui debater, né? Sem dúvida alguma, aqui no Rio da História, a gente ainda vai trazer e vamos trabalhar muitos programas sobre São Gonçalo, porque a gente tem como falar dessa cidade por várias facetas e com muita gente boa que está fazendo trabalho sobre a cidade, né? E para iniciar o nosso papo, Bruno, eu queria ouvir de você e a gente conversar um pouco aqui sobre onde o Carnaval, que é uma manifestação, inegavelmente, que marca parte da identidade nacional, mas de forma mais específica, a identidade do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que o Carnaval não é diferente do que muitas vezes se coloca, não é uma manifestação que se dá da mesma forma em todos os espaços, tem diferenças, mas quando a gente olha para a história do Carnaval no Brasil, é inegável que ali no final do século XIX, início do século XX, está tendo uma mudança e uma inserção forte de um movimento, vou chamar aqui de movimento carnavalesco, não sei nem se estou falando corretamente, mas está tendo uma inserção forte desse movimento na cultura, né? E
de forma mais específica no nosso objeto hoje, que é o Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro isso está acontecendo muito fortemente, né? É um momento que está sendo debatido ali os cenários, os debates acerca da ideia de modernidade, como você insere determinadas práticas a essa ideia de modernidade oriunda da Europa. O Rio de Janeiro tinha uma mensagem a ser passada enquanto uma cidade que queria ser colocada como uma cidade, uma ideia de cidade moderna. Lembramos do contexto da Belle Époque, todo aquele cenário do século XIX para o XX. E o carnaval vai entrando nessa agenda, em alguns momentos de forma mais conflituosa, em outros momentos com uma aceitação maior, e posteriormente, notadamente dos anos 30 para frente, a gente vai começar a ter ainda o advento do desfile, né, das escolas de samba. Mas aí a pergunta que eu faço inicialmente é, dentro desse cenário todo de organização no carnaval, aonde São Gonçalo se inseria, né? São Gonçalo está tão próximo da cidade do Rio, da capital do estado, mas como que ele estava dialogando com esse avanço da cultura e como é que ele estava dialogando com o carnaval em si. Mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite, né? Tá ótimo, meu amigo. Para mim é uma alegria, novamente, dizer, né, estar aqui, aprender com você, meu amigo, conversar um pouquinho com os nossos ouvintes, bater esse papo bem legal. Mas a primeira pergunta que você me faz, meu amigo, é justamente sobre um pouco da história de São Gonçalo e o quanto que culturalmente ela produz nesse movimento do século XIX, século XX. O primeiro movimento, eu acho que é interessante da gente pensar, que é a contextualização. Você olhar para o tempo presente e, a partir do tempo presente, você passar a ter algumas observações sobre ambas as cidades. O que acontece hoje em ambas as cidades, elas não são absolutamente distantes do que acontecia 100, 200 anos atrás, né? Você tem a manutenção de muitas das relações sociais, econômicas, políticas e culturais. São Gonçalo acaba que sempre foi uma grande fazenda, um grande sítio, né, da região metropolitana. São Gonçalo e Itaboraí, eles têm, até Niterói, diversas áreas de Niterói. Nesse movimento do século XIX, né, essa girada da República, a gente tem aí em São Gonçalo sendo um grande produtor alimentício, sobretudo de frutas, para a cidade do Rio de Janeiro. E aí já trago até um ponto, é absolutamente interessante a gente imaginar essas festas não necessariamente ligadas ao carnaval, mas ligadas, por exemplo, à festa junina, à festa da colheita, algo um tanto quanto rural até, se a gente pode falar. Sim, sim. Né? E aí perceba, olha onde o campo está, olha onde a cidade está, né? Se confundem muito. E aí, bom, o São Gonçalo de alguma forma, sempre buscou, sempre foi espelho da cidade do Rio de Janeiro, e nesse sentido, aqui, a gente também tem algum movimento relacionado ao modernismo, a essa comunicação com o que quer ser novo no Brasil, né? Aquilo que eu quero pensar para mim enquanto país. E o carnaval vai entrar muito nesse sentido, né? O que eu quero pensar? A gente tem, no final do século XIX, um movimento anti-lusitano. E esse movimento anti-lusitano, ele acaba que ele gera muitas outras reverberações que tem a ver, por exemplo, né, pensando nessa questão mesmo desse movimento anti-lusitano, você percebe escolhas que são feitas relacionadas àquilo que temos nosso. Eu não quero trazer a palavra natural, porque a palavra natural ela é muito cara a nós, historiadores, sociólogos, né? Mas eu quero pensar, por exemplo, que São Gonçalo ele vai olhar para o Rio de Janeiro, que nesse momento está fazendo já está tendo ali uma movimentação de ranchos, de pequenas sociedades, muito ligadas à elite, com toda certeza. Mas você tem isso também, né? Se a gente for pensar a reverberação, você também tem classes mais baixas, que essas classes mais baixas também estão fazendo seus folguedos, também estão fazendo seus blocos, também estão fazendo os seus bate-cunduns. E isso é muito importante de perceber. O carnaval é uma celebração, né? Se eu quero pensar essa celebração, eu posso até pensar em tempos imemoriais, em quando, por exemplo, numa Europa, e você mesmo na nossa conversa inicial, você me traz aí, puxa, Bruno, a gente tem diversos movimentos de carnaval no mundo inteiro, seja no Egito, seja... Eu quero pensar, por exemplo, a Europa como um tempo de friagem, um tempo de colheita e um tempo de festa. Perceba que essa movimentação ela acaba por se transcorrer nas principais movimentações nossas culturais, seja a festa junina, seja no carnaval. A gente pode perceber, e aí o que eu quero pensar, eu gosto muito embora a gente não tenha aí um martelo batido, eu gosto muito da ideia da carne valis, da carne que se vai, né, vindo do latim, vindo do italiano, uma coisa nesse sentido. E eu quero muito pensar exatamente até no termo. Porque, perceba, você tem, nesse final do século XIX, um movimento no Brasil anti-lusitano. Você tem Paris e você tem diversas cidades italianas, e até mesmo Nice, que estão produzindo um carnaval de máscara, um carnaval que se coloca carros na rua, um carnaval em que essa elite está demonstrando, por exemplo,
E aí, fazendo um contraponto, né, dessa elite europeia com essa elite brasileira, a elite europeia colocando o carro na rua e a elite brasileira colocando o carro na rua para demonstrar que tem, para demonstrar que pode ter um carro, colocando pessoas, colocando plumas, colocando e desfilando, né? Então, perceber esse movimento no Rio é olhar um pouco para esse lado. Pensando para São Gonçalo, a gente precisa colocar um tantinho de uma régua econômica, né? Uma cidade que é um tanto quanto mais pobre, um tanto não, bastante mais pobre do que a cidade do Rio de Janeiro, e que tem muito pouco recurso. Vale a pena lembrar que você tem um centro na cidade de São Gonçalo, que esse centro, sim, vai ser parado. Isso eu estou pensando no século XX já, mas início do século XX. Vai ser parado, mas a gente não pode imaginar que a gente tem aí um desfile, um caminhar relacionado a toda uma organização que a gente tem hoje nas escolas de samba. Mas você tem sim um desfile, né? Já é uma tradição nossa, procissão, né? Se a gente for parar para pensar. Como que o nosso povo se organiza para fazer algo? Será que, nesse sentido, a gente não aprendeu lá na procissão como vai produzir? Eu quero pensar que esse carnaval está acontecendo em pessoas jogando bexigas, pessoas jogando... Aí eu tenho que pensar também que existe até uma questão relacionada ao não gostar, o carnaval como esse momento de explosão, a jogar lixo nos outros, a jogar lixo na casa dos outros. E aí existe também esse outro movimento que é até um pouco mais popular. E tudo isso acaba que vai gerar uma movimentação na cidade de folguedo, de festa. Essa movimentação, aí eu quero pensar um pouquinho da cidade de São Gonçalo, ela, embora seja um espelho do Rio de Janeiro, São Gonçalo vai ter muitas qualidades ou, né, questões que estão muito ligadas a ela própria. A cidade de São Gonçalo, Eduardo, por exemplo, ela vai ter muito imigrante nordestino. A cidade de São Gonçalo também vai ter muito imigrante, vai ter muitas pessoas que vão vir de Portugal, da Espanha, né? Fora a própria população negra, que na cidade ela já é enorme. Você tem aí, né, no final do século XIX, a chegada de diversas pessoas que saem da Bahia, saem de Minas Gerais. É um trabalho maravilhoso, uma pesquisa muito interessante, pensando, por exemplo, o trilho do trem e como que Madureira, o quanto que as escolas de samba, talvez, elas estejam ligadas muito a essa chegada das pessoas. Né? Exato, porque percebe, a primeira parada do trem que vem de Minas Gerais é justamente Madureira. Depois você tem outras paradas, e aí, olha, a Estação Primeira de Mangueira. Por que a questão do trem? O que isso é importante? Aí eu já toco nessa questão da modernidade. A palavra modernidade, ela me traz sempre uma ideia de caminhar, de velocidade, acho que é a palavra melhor a se usar. E essa palavra é exatamente bem-vinda nesse mesmo momento. O pessoal na cidade de São Gonçalo, ele queria fazer um carnaval, mas esse carnaval ele começa a tomar um pouco mais de forma a partir da década de 30, pensando no carnaval da cidade, né? E esse carnaval, ele vai ser muito relacionado a blocos, vai ser muito relacionado a ranchos, vai ser muito relacionado até mesmo a essa desorganização que a gente pode pensar, não que seja desorganizada, mas entre diversas aspas, né? Esse não fazer como a gente imagina hoje. O carnaval, se a gente for traçar uma régua, ele é absolutamente diferente. A gente tem uma revolução na década de 70, por exemplo. A década de 30 é um momento muito importante, a década de 70 é outro. O carnaval, como a gente conhece, ele tem uma outra vestimenta a partir da década de 90, por exemplo. Então, pensar carnaval, não estou pensando em escola de samba. Eu estou pensando aí pessoas se organizando. E aí eu vou para o grande ponto. Na cidade de São Gonçalo, eu faço paralelo isso no trabalho que eu fiz sobre o carnaval da cidade, você sempre tem muito pouco fomento do poder público. Então, o poder público, Eduardo, ele acaba que ele, ao dar pouco, ele também faz com que a população precise se organizar, né? E aí, nesse sentido, a gente começa a ter diversas conexões que são muito interessantes para a gente perceber enquanto historiador. Você tem a passagem do livro de ouro, você tem, por exemplo, doações de grandes comerciantes dos bairros, você tem a própria sociedade fazendo ali o seu próprio folguedo, o seu próprio carnaval, a sua própria festa. Porque se ela for depender, né, e aí eu já estou pensando na década de 30, década de 40, se ela for depender, né, do apoio público, ela pouco vai conseguir, né? Imagino, por exemplo, que você tem dois grandes carnavais em São Gonçalo na década de 30, um é no centro de São Gonçalo, e vai se ramificar ali para os bairros do Pôr da Pedra, Boa Vista, né? E o outro que acontece no bairro da Trindade, em São Gonçalo. Isso é muito interessante falar, porque a primeira escola de samba de São Gonçalo acontece lá na Trindade. Isso é muito legal, isso já em 38. Olha que interessante. Você tem um espelho, aí eu volto lá no ponto que eu trouxe, você tem um espelho da cidade do Rio de Janeiro. As pessoas que estão fazendo samba no Rio de Janeiro, estão fazendo samba na Mangueira, são moradoras de São Gonçalo também, né? As pessoas que estão indo lá na Portela, têm parentes lá e têm parentes aqui.
Então, aquilo que eles fazem lá, esse sujeito ele não se desprende ao passar, na época nem existia ponte, né? Ele não se limpa, ele não se sai, ele não se retira de culturalmente nada. Ele não é A num lugar e B no outro. Ele está carregando consigo as suas próprias insígnias, né? E aí eu quero pensar que esse carnaval, essa movimentação, ela acontece muito, né? Em um primeiro movimento de ir as pessoas até a cidade de São Gonçalo, mas mesmo a própria cidade de São Gonçalo produzir seu carnaval. E eu estou pensando muito mais as pessoas, os moradores do bairro. Tudo bem? Não, perfeito. E muito boa a sua fala para fazer essa relação, né, com a questão do trem, de como é essa perspectiva que, com certeza, muitos dos nossos ouvintes nunca pararam para pensar, né, o porquê que algumas escolas de samba estão ligadas a isso, né, o próprio nome da Mangueira e você citou as escolas de Madureira, que são duas das maiores, a Império e a Portela. E, ao mesmo tempo, essa relação que a gente pode dizer de centro-periferia entre Rio e São Gonçalo, né? Onde São Gonçalo vai estar sempre tentando se espelhar, ao mesmo tempo construindo suas próprias iniciativas, porque, como você destacou, vão ter pessoas que vão estar nos dois espaços. Só que aí eu também penso o quanto vão ter singularidades no movimento de São Gonçalo que, mesmo feito com pessoas que estão nos dois espaços, vão trazer perspectivas que são únicas de São Gonçalo, né? Porque a gente, mesmo quando a gente fala de tentar copiar um modelo, que é a modernidade, quando você tenta implantar isso no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, final do século XIX, início do XX, passa por essa ideia de um modelo que vem da Europa, quando chega aqui se dá de outra maneira também, porque tem as características inerentes a esse lugar. Né? E, obviamente, isso foi se perpetuando. Você vê, já no final dos anos 30 para os anos 40 já começa a ter escola de samba em São Gonçalo, e aí o questionamento que eu faço agora é para a gente pensar quando que o carnaval de rua, o carnaval que vai ser colocado culturalmente em São Gonçalo, quando que historicamente a gente pode localizar a questão de fomentação de desfiles? Porque você citou as manifestações culturais que, de alguma maneira, já se relacionavam com essa cultura, a própria ideia da procissão, a ideia de você ir à rua, fazer movimentos que já eram carnavalescos, porque a gente, muitas das vezes, no senso comum, se perpetua equivocadamente a ideia de resumir o carnaval pelo desfile da escola de samba. Né? E muitas das vezes isso é fruto de uma indústria cultural que passa para quem está de fora ou para quem não vivencia o carnaval apenas a escola de samba como sendo o carnaval. Né? Eu, em alguns momentos da minha infância, pensava que o carnaval era o desfile. E quando eu fui vendo que era algo muito maior do que isso, ao vivenciar, presenciar e ver, eu não só comecei a gostar ainda mais do desfile, mas também das outras coisas que estavam envolvidas com esse evento, né? Que é uma marca cultural que remete a outras questões históricas e sociais e que cada espaço vai se colocar de uma maneira. E aí Tem eu o pergunto... próprio termo escola, desculpa lhe interromper, Dudu, Sim, é o sem próprio termo problema. escola, o professor Felipe Ferreira, pesquisador da UERJ, doutor, lá em arte, eu não sei se ele inaugurou essa tese, mas hoje ela é basicamente a própria palavra escola. Você precisa ser aceito. E qual é a palavra que a gente vai utilizar aí na década de 20 e 30, que ela cabe muito bem? É Né? bem Podia ser vista. clube, podia ser N coisas, né? Porque escola, essa é uma outra curiosidade, né? Você tem uma movimentação muito grande do Capanema, né? Do Vargas, e até mesmo a questão nacionalista aí muito pronta, né? Muito próxima. E aí a palavra escola é muito bem-vinda. Então, percebam, quando eu falo as escolas de samba elas estão dialogando, elas não estão dialogando enquanto coitadas. As pessoas que estão produzindo escola de samba elas estão dialogando para produzir sua própria festa, para produzir sua própria alegria. Porque se ela não faz, outro não fará. Se ela não faz ali a limpeza do bairro, se ela não passa o livro de ouro, se não existe essa organização, né, e aí a gente também tem que fazer quase que uma viagem no tempo a pensar um mundo sem internet, a pensar um mundo sem WhatsApp, a pensar um mundo em que as pessoas precisam se falar, pensar um mundo em que as pessoas botam a cadeira do lado de fora da rua para poder bater papo, né? Esse tipo de sociedade é o que vai gerar o carnaval desse tipo de momento, né? Desse momento histórico pontual. Eu quero pensar que, olha o quão tá grande, tá amplo esse movimento, a pensar aí que a gente, puxa, tem escolas de samba em São Gonçalo, né? Mas, perdão, você ia comentar algo? Não, e é um pouco nessa linha mesmo do encontro, né, que está ocorrendo, e que mais uma curiosidade interessante que você coloca, né, a referendação de um nome por ter uma aceitação maior em determinado contexto, né, o nome escola de fato naquele contexto dos anos 30 está sendo referendado pelas políticas mesmo de Estado, pela ideia de expansão da educação,
Você citou o Capanema, que foi ministro do governo Vargas, e que vai ter uma relação direta posteriormente, né? Essa tentativa de construção de uma identidade nacional pelo Carnaval vai ser uma proposta que vai ocorrer dentro do governo Vargas, assim como outras manifestações culturais, né? Se inclui o futebol, se inclui a capoeira, se inclui outras manifestações que vão começar a serem construídas narrativas como símbolo de uma ideia de brasilidade, né? Aí deixa eu trazer um outro ponto. Nesse mesmo momento, você tem um prefeito na cidade de São Gonçalo, não no mesmo momento necessariamente, mas é um prefeito muito influenciado pelos ideais do Vargas e tudo mais, do varguismo, melhor dizendo, que é o Lavoura, né? Era um prefeito que foi muito conhecido, talvez o prefeito mais conhecido da cidade, era, né, a ideia é que ele pegava a enxada, ele ia fazer uma rua, ele mesmo fazia uma ideia bem tão populista, e ele também vai copiar essa ideia cultural, ele também vai perceber, né, o quão eu posso gerar cultura e perceber cultura enquanto cidade, né? Percebam o quanto que eu olho para o movimento de um lado e produzo, e o quanto que o governo, governo não, mas talvez a palavra poder caiba melhor, o quanto que ela também está cooptando, estão trazendo para si, né? Então, é um movimento de que não tem bobinho, não tem espertinho, é todo mundo querendo ganhar e, no final das contas, ser feliz, né? É uma relação de troca e de interesses também, né? Porque é uma forma de você que está dentro da manifestação cultural fazer com que ela seja mais aceita ou mais difundida, e ao mesmo tempo, para quem está no poder naquela ocasião, é uma maneira também de construir narrativas que mantenham esse próprio poder, né? Você se aproxime mais de certas manifestações culturais, é uma forma de se aproximar também da população de uma maneira geral. E o Vargas é um governo muito importante para essa construção de narrativa nacionalista, né? Que vão chegar, dentre outras, no Carnaval. E quando a gente pensa no Carnaval de São Gonçalo, não vai estar deslocado disso tudo, por mais que tenha suas particularidades, como você destacou, né? E aí eu ampliaria agora o nosso olhar para pensar um ponto, como que São Gonçalo se incluiu nesse sentido para a construção do seu desfile de escola de samba, esse é o primeiro ponto, e onde a Porto da Pedra, que vai ter o destaque que a gente já falou no início, e que a gente vai referendar mais agora, onde a Porto da Pedra vai entrar nisso tudo, né? Onde começa a história da Porto da Pedra, como que ela se inclui na história da cidade, para a gente pensar um pouco isso. Deixa eu trazer esse mesmo olhar de que eu estava conversando, Eduardo, sobre esse ponto do o cidadão, o morador enquanto produtor, né? De tudo, e sobretudo nesse sentido do seu próprio carnaval. Eu quero trazer aí, e aí eu volto lá na ideia de temos muitos imigrantes nordestinos, São Gonçalo é uma cidade muito ligada né, à produção alimentícia, você tem festas juninas gigantes na cidade. Eu quero trazer um ponto inicial que vai antes, e aí eu estou pensando 50, 60. A gente começa a ter no bairro algumas festas, sim, 20, 30. Eu estou tendo essa organização, claro, ela está acontecendo desde que São Gonçalo existe, né? Desde que antes de São Gonçalo existir, já está acontecendo a organização de pessoas nesse lugar. Mas eu quero imaginar que em 20, em 30, você começa a ter um olhar aí dos próprios moradores, entendendo que carnaval é uma coisa positiva, sobretudo por quê? Porque eles não estão deslocados da realidade. Eles estão vendo que lá no Rio está sendo feito, vou fazer aqui também. Eu tô indo pro pagode lá no Rio, eu tô indo lá no samba lá em Madureira, estou gostando do que eu estou escutando, vou fazer isso perto de casa, por que não vou fazer? Quero levar para os meus amigos. Novamente, a gente tem que pensar o mundo antes da internet, o mundo antes do Spotify, né? E aí vamos lá. Essa movimentação de chegada de imigrantes, de chegada de nordestinos, de chegada de mineiros, de chegada de baiano, novamente, a cidade de São Gonçalo é uma cidade que tem muitos habitantes negros, né, pardos. Então, a gente tem uma população que vai chegando justamente nesse momento aí da década de 40, e aí a década de 50 já passa a ter algumas festas. E aí eu quero trazer, por exemplo, quem é morador de São Gonçalo, morador do bairro do Porto da Pedra em específico, vai conhecer um largo que se chama ATN. ATN é um acrônimo para Arraiá do Tio Nonô. Tio Nonô é um pipoqueiro, Eduardo. É o pipoqueiro que é esse sujeito que vai de rua em rua vendendo pipoca, vai às escolas vendendo pipoca e vai conseguindo um dinheiro, conseguindo alocar aqui um valor XY, e todo ano você tem uma festa junina que ela é conhecidíssima, né? E conta-se pessoas, e aí tinha disputa, e aí eu quero trazer um outro olhar. Você já tem disputa de ranchos, você já tem disputas, eu estou pensando na festa junina, né? Não estou pensando apenas o carnaval, mas você já tem uma disputa aí de um algo cultural, um embelezamento, um vestir, um transvestir, sair do seu dia a dia e ser ali o rei, ser ali o gnomo, ser ali o bobo da corte, ser ali o que o carnaval te trouxer para aquele momento, né?
a gente tem as festas juninas e essas festas juninas vão ter quadrilhas. Essas quadrilhas estão sendo julgadas já no bairro do Porto da Pedra por volta da década de 40, 50, 60. Você tem, o pessoal aqui do bairro também vai lembrar muito, o Arraiá do Pé Frio. Você tem muito baloeiro aqui no bairro. Você tem festas ligadas a balão. Então, essa organização social ela sempre aconteceu. Né? Vale lembrar que eu comentei a questão do livro de ouro. E, de alguma maneira, não há uma especificidade. O pessoal do carnaval fazia de um jeito, o pessoal da festa junina fazia de outro. Com certeza não. O pessoal do balão fazia de outro. Com certeza não. São as mesmas pessoas, inclusive. Se a gente for parar para pensar, uma pesquisa minha, inclusive, o sujeito se chamava Luiz, e o nome dele Luiz, e aí chamavam ele de Pezinho em outro lugar. Puxa, depois de muito tempo eu fui fazer a conexão. Em um lugar, na escola de samba, ele era o seu Luiz, e no outro lugar, que ele já era desde moleque, desde garoto, ele era Pezinho, que era o cara do balão, e aí você tem uma outra história acontecendo, percebe? O mesmo sujeito a mesma pessoa ser dois sujeitos, né? E aí até o carnaval quanto esse lugar de apropriação. Mas vamos lá. Pensando isso, a gente tem uma organização já popular, já tem uma organização social que está acontecendo, com muito pouco auxílio. É claro, você tem ali um vereador que quer chegar, você tem ali uma troca, né, de pessoas que querem ganhar, comerciantes que querem patrocinar para logo em seguida ganhar também. Você tem toda essa troca acontecendo. E isso vai começar a dar vazão para esse eu cultural do lugar São Gonçalo. A partir da década de 60, você começa a ter blocos na cidade que começam a desfilar. Isso sempre aconteceu, mas de maneira um tanto quanto mais organizada, né? Até porque pessoas de um bairro X iam para o bairro Y para produzir, a conexão juntava dinheiro de um lugar para poder receber no outro. Então, você tem muitas conexões sendo feitas. Esses blocos que estão desfilando, né, e aí indo de tal lugar a tal outro lugar, eles são um salário de pessoas, né? Também é bom pontuar isso. E aí essas pessoas vão, por exemplo, ali do início do bairro Porto da Pedra, da ATN, até mais ou menos ali a saída, que vai chegar ali onde hoje tem o cemitério São Gonçalo, até um tanto quanto antes, ali tem um posto. E esses blocos, eles passam a configurar o anuário cultural da cidade, né? E aí eu quero pensar que já na década de 60, na década de 70, a própria Porto da Pedra, eu já estou mudando um pouquinho da nossa discussão, a própria Porto da Pedra já começa a se organizar enquanto bloco de arrastão. E o que seria isso? Seria basicamente um festejo, né? Um bloco de arrastão, né? E aí, sem tanta organização, feito por meninos, feito por moleques, que nesse momento não estão tão ligados às outras festas, mas são filhos, são primos, são parentes de outros, né? Eles se organizam em um primeiro momento para poder organizar um campo, para poder limpar um campo, para ali ser um baldio para eles jogarem um futebol. Vem o circo, a cidade, esse circo fica no centro do bairro do Pôr da Pedra. Depois que o circo sai, o campo fica todo organizadinho, fica mais ou menos bom, deixaram lá até a questão da torneira. Puxa, tem uma torneira, como é que a gente não vai aproveitar essa torneira aqui? Olha como é que os tempos são outros, né? E aí o que acaba por acontecer? O pessoal organiza, e a partir dessa organização é feito campeonato de futebol. Isso é muito interessante também de pontuar. O quanto que o futebol é absolutamente ligado com esses festejos. Se eu for pensar aqui, a Mocidade, a União da Ilha, a própria Porto da Pedra, a Viradouro tinha time de futebol bem anterior, na época do pessoal lá ainda na Viradouro mesmo, né, no bairro do Viradouro. O futebol é como semeia essa possibilidade cultural. O futebol vai haver campeonatos, o futebol vai juntar adolescentes, o futebol vai juntar adolescentes, estou pensando com 17, 15, 17, 20 anos, né, já homens, 21, 22, e aí eu estou imaginando pessoas como Seu Juraí, Lelego, Lambel, o Sérgio Oliveira ainda não, mas você tem diversas pessoas, né, que vão participar do bairro nesse momento e vão ser absolutamente importantes. Essas pessoas fazem esse bloco de arrastão. O bloco de arrastão, e aí você tem que pensar também que não existem tantas movimentações culturais organizadas assim, ele é convidado a desfilar no centro de São Gonçalo. E aí há uma movimentação de receber dinheiro, de fazer toda uma contribuição. Nesse momento até as sendas vieram a patrocinar. Olha como é que a lábia do povo é. A galera foi lá nas sendas desenrolar. Tinha um camarada que trabalhava nas sendas. E, puxa, o desfile seria sobre mercado, uma coisa nesse sentido. Havia toda uma
conexão que essas pessoas sabiam. Preciso de dinheiro, preciso vender. O que muito, agora só fazer um parêntese, muito me chateia hoje o pessoal falar desfiles comerciais, desfiles vendidos, acho que a palavra não está correta, mas É a desfiles que as sobrevivência, pessoas... né? Puxa, como é bom, você não tem dinheiro, você não tem, vai fazer o quê? Você tem que dialogar com as sendas que vão te trazerem um capital. Nem que seja só para botar dinheiro no caminhão, para o caminhão chegar até determinado lugar, que as pessoas chegam andando. E aí, bom, beleza, nosso desfile vai falar sobre isso, né? Enredos encomendados. Hoje há tanta coisa, a própria Por da Pedra ela sofreu muito com essa ideia dos enredos encomendados, foi ali o bode expiatório, né? Eu vou lembrar aqui do enredo do Danone, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Foi um enredo encomendado, mas, puxa, de dezenas de escolas já fizeram isso anterior a ela, e dezenas fizeram depois dela, e ela foi ali naquele momento pensada como a escola que fez o desfile se vendeu a alma do carnaval. Coisas esdrúxulas, porque você está vendo desde sempre o carnaval sendo patrocinado por quem tem dinheiro. E, puxa, quer dizer que um camarada que é dono de um mercado não pode botar dinheiro na escola de samba? Bom, é só perceber a malemolência que esse carnaval é. Esse sujeito que produz o diálogo. Não é um sujeito coitado. Não é um sujeito que recebe passivamente. É um sujeito ativo, inteligente. Sabe o que está fazendo. Ele batuca e ele pensa. Né? Tem um livro muito interessante que chama Batuco Logo Penso. É do Filipe Filósofo. Agora eu não vou saber o nome dele enquanto produtor, escritor. Ele é um grandíssimo compositor, letras lindíssimas. Continuar aqui pensando nessas escolas de samba, pensando a Por da Pedra como esse exemplo principal. A escola, ela vai, percebe que está muito rasa, está muito baixa e retorna para o bairro. Se propõe aí um melhoramento, né? Se propõe aí uma melhoria, um olhar para a própria escola, e eu quero pensar que sai-se de adolescentes que estão ali fazendo e de forma bem rústica, para vir agora outros adolescentes, esses mesmos homens, né, a produzir ali algo mais desenrolado, mais desenvolto. Você tem nesse mesmo momento, aí perceba, bloco mesmo, né? Você passa a ter alguns blocos que vão desfilar e vão mesmo dentro do próprio bairro conectar e ampliar para a Por da Pedra. Entre 78 e 79, a Por da Pedra vai fazer esses desfiles, tá? E dentro desses desfiles, ela já tem até toda uma conjuração de leis e tudo mais. O presidente se chama Haroldo Moreira, fica de 78 e 79. Né? Seu Haroldo, inclusive a Por da Pedra é vermelha e branca, há uma rixa, era um time de futebol, lembra do campo que eu comentei? Havia um time de futebol Por da Pedra Futebol Clube, e tem um grande rival que é o Santos, que também é um timaço que o pessoal conta. E aí a Por da Pedra é vermelha e branca, por quê? Muitos eram tricolores, muito fluminenses, muito flamenguistas. E aí você tem um problema aí, qual vai ser a cor do time? E aí o desejo fica sendo para homenagear o seu Haroldo Moreira, que é americano, né? América, o Mequinha, então acaba sendo a Por da Pedra branca e vermelha para evitar discussões, problemas. Havia até uma dissidência, o pessoal queria sair fora, tudo por causa de Fugir cor da do time, briga do né? Fla-Flu. Tá vendo? É isso. Fugir da briga do Fla-Flu. E, novamente, olha o quanto o futebol ela vai estar sempre... Novamente, são as mesmas pessoas. A pessoa que está ali no batuque é a pessoa que está escutando um samba e a pessoa que está dentro do futebol também jogando bola, indo para o estádio. Né? Bom, a partir do seu Haroldo Moreira, a gente vai ter um amadurecimento, tanto da escola quanto das pessoas que estão fazendo. Mas aí eu quero abrir um outro parêntese aqui, por exemplo, Eduardo, para pensar que neste momento você tem uma chegada, um crescimento neopentecostal dentro de São Gonçalo que é brutal, gigante. Você passa a ter números gigantes de pessoas neopentecostais chegando, e aí o que eu quero trazer com isso? Você tem também um retrocesso da própria prefeitura. Lá na frente, entre 84 e 92, se eu também salvo engano, a gente não vai ter carnaval em São Gonçalo. E hoje em dia, a cidade sofre muito quanto a esse movimento não carnavalesco na cidade. E hoje, por incrível que pareça, não se olha para a economia, não se olha para a pessoa que está fazendo um cachorro-quente ganhando um a mais, não se olha mesmo para a pessoa que está ali catando a latinha, ou mesmo para o sambista, para o compositor, para a parte cultural, para a passista, para a baiana, não se olha para essa parte. Se olha para um lugar religioso. Um parêntese fechado só para a gente começar a pensar que aí a gente vai começar a ter um carnaval que vai começar a regredir, a prefeitura vai passar a colocar menos dinheiro. Acho que é um ponto, desculpa te cortar, mas acho que é um ponto que a gente pode referendar aqui enquanto
pessoas que vivem em 2022, o quanto é possível ter espaço para todos esses grupos, né? A gente não precisa necessariamente cortar uma manifestação cultural ou diminuir o investimento nela, porque existe um segmento religioso X ou Y que está se tornando forte em determinado espaço. Acho que tem como valorizar os dois lados, ou os quantos lados forem necessários, porque tudo isso vai marcar uma determinada cultura e expansão da própria ideia de cidade, né? São Gonçalo, dos anos 70 para 80, começa a ter um maior número de loteamentos, isso começa a ampliar também com a ponte em Niterói, o fluxo de pessoas que trabalham no Rio, isso começa a vir também muitas pessoas que trabalhavam na capital e vieram morar em São Gonçalo, isso faz com que esse aumento neopentecostal ocorra, mas, ao mesmo tempo, a indústria que movia o carnaval da cidade, como você bem destacou, era uma indústria que, economicamente, muitas pessoas dependiam e até hoje dependem disso, né? Então, se você simplesmente lima um lado para dar favorecimentos a outros, entre aspas, isso vai gerando prejuízos sociais, econômicos, socioeconômicos muito maiores, né? Mas, por favor, prossiga. Não, perfeito. Você colocou isso de maneira maravilhosa. E aí a ideia é, aqui não há julgamento, não há um ponto, não estou apontando dizendo, estou descrevendo historicamente um fato. Há um movimento e está aberto, né? Quem quiser olhar, há, por exemplo, falas de, olha, não vá, o carnaval é o momento em que os demônios eles estão pelas ruas. Da onde surgiu isso? Da onde veio essa fala? Né? Não, é porque o carnaval é... E basicamente a gente entende aí, se a gente for puxar, a gente vai puxar racismo. Vai puxar... eu não gosto disso porque isso vem da África, porque isso é batuque, porque isso... E aí você está percebendo, também tem outros trabalhos maravilhosos, hoje a gente tem um problema gigante dentro das escolas de samba, que é as pessoas não quererem ser baianas. As mulheres não querem ser baianas, as senhoras de 60 anos a 80, 50, 80 anos, e aí você tem mulheres de 30 anos sendo baianas, o que algo era impensado há décadas atrás. É um assunto para a gente conversar, percebe? É um outro podcast esse. Tá, outro programa, com certeza. E aí, bom, vamos lá. Só para pensar mesmo agora a Porto da Pedra, enquanto esse exemplo, a Porto da Pedra ela vai crescer rapidamente, vai ter um investimento rápido, vai ter um flerte de 2, 3 anos, vai se colocar enquanto bloco, e aí bloco deixa de ser um bloco de arrastão, passa de ser um bloco de enredo. Acho que as próprias palavras elas nos trazem, né, o que é um, o que é o outro. Esse bloco de enredo ganha ele ganha a série B, né, o acesso, vai à série A e ganha logo em seguida. E aí o que isso vai gerar para a escola? Vai gerar que em 1982 a escola ganha o título de escola de samba. Muito interessante a pensar quantos papéis eles são necessários, né? A escadinha até chegar lá, né? Olha só, lá em 94, quando a escola retorna, são esses papéis que dizem que a Porto da Pedra é a escola de samba, porque ganhou a agremiação X, ganhou o campeonato de 82, ganhou o campeonato de 83, enquanto bloco de enredo, a transforma em escola. Olha que coisa interessante. Aí também tem um outro ponto. Você poderia ou não se transformar em escola. 83, a Porto da Pedra ganha o carnaval de bloco, tá? Desfila no centro da cidade e tudo mais. Domingo na praça, falando da Praça do Zé Garoto. Ai, que legal. E praça importante no centro da cidade, ganha o carnaval e ela tem a possibilidade. Olha o que a prefeitura, pelo menos, me demonstra que está querendo fazer. Já temos os blocos, vamos também fomentar, vamos também fazer crescer as escolas de samba, dando essa possibilidade. Mas há uma mudança em 85 da prefeitura, né? O prefeito, 84, 85, se modifica, e aí o que acontece? Você passa a ter esse tal movimento neopentecostal que eu comentei lá anterior. São Gonçalo é uma das maiores cidades do Brasil, há tempos atrás era maior, com neopentecostais que habitam na cidade. E aí tudo bem, novamente, não há julgamentos, há um apontar que existe um olhar que diz que carnaval não é legal, carnaval não é positivo. Muito me desagrada essa fala, mas assim, eu não estou julgando, eu estou apontando, sim ou não, queridos ouvintes. Né? A gente conversa com o nosso dia a dia, né? Você olha determinadas pessoas falando sobre o carnaval e, de maneira alguma, elas pensam que dali pessoas tiram o sustento do ano inteiro. Em alguns meses, né? Também outro ponto, eu não quero pensar que carnaval é apenas o desfile, mas, assim, em alguns outros meses, que não os nossos, o carnaval tem um outro tempo. E essas pessoas trabalham e recebem
mediante a produção do carnaval. Como é que você ataca uma indústria que gera bilhões por ano? Eu estou pensando desde o catador de latinha, que não vai passar fome naquela noite, sabe? O carnaval, ele auxilia a nossa sociedade e ele, de alguma maneira, acalenta a nossa sociedade. Eu fico assim, até bravo, pensando que, puxa, tem gente que não gosta de carnaval. Como é que é isso? Tudo bem também não gostar, ótimo não gostar. Você fique aí, fique aqui. Mas dizer que o que eu faço é errado, é demoníaco? Que isso, mano? Sou de Deus, sou de Cristo, não sou demoníaco ao ir a uma escola de samba, né? Não vejo dessa maneira, né? Eu acho, Bruno, Mas só para complementar sua fala, eu acho que a nossa iniciativa aqui é um pouco também forma de desconstruir esse senso comum, né, que se perpetua de forma equivocada sobre não só o carnaval, mas diferentes manifestações, por vários motivos. E abrir esse espaço é uma forma de a gente levar para um público bem mais amplo um conhecimento que, por trás das cortinas, demonstre o que é a cidade, o que é o carnaval, como o carnaval movimenta muito além do que uma festa de 4 dias para você ficar zoando somente, e tudo bem se você quiser ir lá brincar somente, mas a gente nunca pode generalizar e achar que se resume aquilo, né? Um evento que as pessoas possuem uma indústria que necessitam daquilo, e nesse contexto pandêmico isso gerou dificuldade para muitas pessoas e famílias, economicamente. Para ter uma combinação, falando especificamente das escolas de samba que desfilam, aquele desfile é preparado o ano inteiro, então tem uma agenda que remonta o ano inteiro até a culminação. E as pessoas que trabalham por trás, muitas das vezes sem ou com pouco investimento, como você destacou, elas dependem muito disso, até por questões de sobrevivência mesmo, né? Então, é uma manifestação cultural muito mais ampla do que, às vezes, o que se passa. Por isso que esse debate é importante, essa fala também. eu quero trazer um exemplo para pensar o quanto que o nosso carnaval poderia estar... Não mais... Eu não quero também trazer uma régua de evolução, não é esse o meu ponto. Mas pesquisem, por favor, o carnaval de Viareggio, um carnaval na Itália. Só isso. Você tem ali toda uma economia da cidade, inclusive economia verde, economia limpa, tá? Todo um pensamento global em que o carnaval está no centro. O carnaval está no centro enquanto principal indústria, se produz determinados tipos de quantidade de ferro em determinada fábrica da cidade, tem a ver com quanto ali a gente não tem um outro tipo de carnaval, um outro tipo de demonstração, né? É quase como um desfile de moda, um grande escultor, um grande pensador ali do carnaval vai colocar o que ele imagina ali, muito sátira, muita coisa nesse sentido. Pesquisem, por favor. Só quero imaginar que o nosso carnaval podia estar a esse nível. A gente relega e deixa ele a um lugar de não existir. E se não existe, a gente está fingindo que ele não existe. Se não existe, na ciência política tem uma fala que é muito interessante, não existe vácuo político. Não existe esse não lugar. Se você não está patrocinando governo, o bicheiro vai patrocinar. Se você, Estado, não está trazendo educação, o bicheiro vai botar praça e vai botar diversas coisas. Né? Eu quero trazer, por exemplo, um olhar aqui, por exemplo, sobre a Beija-Flor. Chega lá em Nilópolis e fala assim, não, olha que coisa horrível, tem um bicheiro aqui colocando... Chega lá para qualquer pessoa. Vê se esse cidadão ele não se sente amado, aclamado, faz parte de uma família, que esse cidadão ele faz parte de todo um conjunto, ele tem importância. No dia a dia ele é estoquista, lá ele é diretor de harmonia. Percebe? O carnaval ele faz bem não apenas para a economia, mas para a alma, para o sujeito, para a pessoa, para a sua alegria, para o seu divertimento. Né? A gente tem que pensar para além É porque, assim, é tão basilar a nossa discussão no Brasil que a gente tem que pegar no ponto mínimo. O carnaval dá comida para pessoas. A gente tem que pensar num ponto, tipo... No básico. Tem pessoas passando fome e o carnaval ajuda a trazer um qualquer para esse cidadão. A gente não está nem pensando no ápice cultural, o quantos artistas, o quantas costureiras a gente não tem por ateliês fazendo materiais incríveis, o quantos poetas a gente não deixa desperdiçados aí ao relento ao não perceber o carnaval de maneira ampla. O quanto que a gente não consegue trazer novos amantes justamente porque a gente tem um carnaval que ele tem que ter um X de horário para acontecer depois da novela. A gente coloca o carnaval como um produto final, uma coisa, né? Não é a gente, está longe.
é outro lugar, não está dentro. Isso é muito complicado para a gente pensar, né, enquanto sociedade. As pessoas olham para o Brasil e falam, puxa, o carnaval do Brasil é excepcional. Aí a gente olha para o próprio carnaval e fala assim, a gente tem que acabar com o carnaval aqui. Isso é meio absurdo. Como que a gente pode pensar a Porto da Pedra nisso tudo? No contexto, como você estava falando da chegada dela nos anos 90, com a elevação à escola de samba, né? Quando ela volta nos anos 90, ela vai ter um boom de elevação até chegar no grupo especial, né? E como que se deu esse processo? O que que fez nesse ato? Ela conseguir retornar e, uma vez retornando, conseguir uma grandeza nunca antes esperada, talvez, pelas pessoas que vivenciavam o bairro, a região, a cidade e a própria escola de samba. Assim, perceber que são as pessoas do lugar que vão fazer isso. Não existe, aliás, existe uma pessoa que vai fazer essa revolução. Eu trago a palavra revolução porque é verdadeiramente uma modificação. Eu trato isso no mestrado. Você tem um bairro que fomenta a escola e uma escola que fomenta um bairro. Você tem uma escola que protege literalmente a força, né? Não existe crime no Porto da Pedra. Isso é fala. E aí você tem um bairro que ama a escola de samba, que sente orgulho, novamente, eu trago a fala. O cara no dia a dia, ele é escritor, ele é professor, lá ele é diretor de cultura, lá ele é dirigente, ele tem um outro papel. E aí eu quero pensar que você tem, aí eu quero olhar para um outro lugar, talvez aí sim trazer a questão um ponto tanto quanto mais econômica. Se a prefeitura ela vai diminuir em 80, justamente por conta desse crescimento neopentecostal, das igrejas evangélicas e tal, se a prefeitura vai diminuir, a Porto da Pedra ela segura, né, o seu valor, ela segura um pouquinho ali, ela simplesmente vai parar, né? Você tem alguns bairros, algumas coisas acontecendo, pessoas que precisavam, por exemplo, tá me fugindo o nome, era o diretor de bateria da época. Depois eu dou uma olhadinha, a gente vai lembrar aqui, se puder depois nos créditos ou num corte, a gente A gente continua. coloca. Eu sei que é Tião. Tião, e o sobrenome dele que é o Chan, que agora eu me esqueço. Mas, bom, a ideia você tem no bairro pessoas que vão começar a crescer. E aí eu quero trazer o nome de duas pessoas, Jorge Lambel, e quero também trazer o nome de Sérgio Oliveira. Amigos moradores do bairro, nesse momento, eles começam a empreender uma questão relacionada à limpeza, né, de chatas, à limpeza da própria Baía de Guanabara, e aí você vai ter essa movimentação acontecendo no bairro, desses garotos, aí já homens, né, já recebendo algum valor, já recebendo um dinheiro legal, e fazendo da Porto da Pedra ali o seu principal investimento. A compra de um terreno, né, que acontece exatamente, olha aí a ATN novamente voltando para a nossa conversa, justamente nesse centro do bairro, e aí você tem a produção, né? Nessa produção, a gente tem que pensar alguns nomes que são importantes, né? Eu quero pensar no Jorginho do Império, eu quero pensar, por exemplo, também nas próprias pessoas do bairro, né? Mas assim, a gente passa a pensar a partir do Jorginho do Império com outro tipo de escola de samba. Eu fui certa vez entrevistá-lo, assim, fica um abraço para o Jorginho, uma pessoa incrível, incrível, incrível. Puxa, ele faz um enredo maravilhoso que acontece no Império Serrano, ele é grande produtor dentro do Império Serrano, mas ele, assim, no final de 80, na União da Ilha, que ele também vai ter um crescimento, ou seja, é como você trazer o Ronaldinho Gaúcho lá na época do Barcelona para dentro da Porta da Pedra. Então você tem um investimento muito grande. Você tem um outro sujeito, chama Mauro Quintais, que, puxa, acho que o nome já abre alas, né? Hoje é carnavalesco na cidade de São Paulo, e aí outro ponto, por que ele é carnavalesco lá? E aí é só um achar, né? Acho que ele é carnavalesco na cidade de São Paulo justamente por pensar a ideia, o quanto que a cidade de São Paulo pensa melhor o carnavalesco, o quanto que a cidade de São Paulo ela consegue de investir Valorizar, culturalmente né? e pensar, valorizar. O cara era um dos tops do Rio de Janeiro. Por que ele não está mais aqui? Né? Aí, pensando no Mauro, por exemplo, eu quero imaginar que ele era, naquele momento, aprendiz do Joãozinho 30 na Viradouro. Então, ele está fazendo carnaval na Viradouro com o Joãozinho 30, e aí eu estou falando já de 90. Percebam o quão revolucionário está sendo esses cabeças que estão produzindo carnaval. Olha o carnaval de 93, de 94, de 95, de 96, de 97. Pensando, Viradouro e Porto da Pedra. A Porto da Pedra vai ter um desfile, aí o que acontece? Né? A escola acaba que ela entra
Em 93, ela consegue dialogar. Você tem uma questão aí política acontecendo também. Se perceba, eu trago essa questão econômica, que existem dois patronos, que aí também a gente tem que imaginar o quanto que o óleo, a gasolina, né? Essa questão ela está em crescimento econômico, né? E aí você tem o Sérgio Oliveira e o Jorge Lambel, que são colocados aqui na comunidade, um quanto coração, que é o Lambel, e o outro quanto a razão, que é o Sérgio Oliveira. Inclusive, novamente, um parênteses, quando o Sérgio Oliveira, infelizmente, vem a falecer, daí eu vou abrir um parênteses do parênteses, Sérgio Oliveira era cotado para ser presidente da Liga. Olha o quão esse homem era importante. Patamar, né? E aí eu fecho esse parênteses para pensar que ele era a razão e o Lambel era a emoção. Quando o Sérgio falece, vem a falecer por um problema de coração, a Porto da Pedra começa a desmoronar. Ela cai e retorna logo em seguida, e aí tem uma outra conotação aí política muito importante também. O seu Oberlan, né, que é irmão do Sérgio Oliveira, Oberlan Oliveira, ele vai pegar a Porto da Pedra na década de 2000 e vai fazer a Porto da Pedra continuar até o fatídico momento em que o Danone, tem esse tal enredo do Danone, e até então a gente não retornou para o especial. Mas voltando à década de 90, é um momento mágico, porque você tem o investimento máximo. E aí esse investimento vai olhar e pensar nas melhores pessoas que podiam se ter naquele momento. Mauro Quintais era como se fosse, se eu coloquei o Ronaldinho descendo, né, vindo para Porto da Pedra, enquanto o Jorginho do Império, eu quero pensar também que o Mauro Quintais, ele é a opção, ele é uma das pessoas que todo mundo olhava aquela e falava, puxa, esse garoto tem futuro. O próprio Joãozinho 30 trazia falas sobre ele, tem uma fala do Joãozinho 30 que vai parabenizar bastante, ele fala muito sobre o enredo em que a Viradouro ganha, boom, não é isso? A explosão do universo. Isso. E aí há ali uma fala que ele fala, olha, isso aqui muito tem a ver também com as pessoas que vieram a mim, que vieram antes, que me trouxeram ideias, que me refrescaram a mente, e o Mauro Quintais, ele é uma das pessoas que está sendo citada. É claro, não estou, entre aspas, aqui, eu estou parafraseando. Sim. Mas o que eu quero trazer? Você tem uma movimentação em que o investimento é ok, o investimento está acontecendo através do Sérgio de Oliveira e do Jorge Lambel. E espertos também eles eram. Eles vão até um senador, e aí o nome não me é trazido, um senador que nem se elegeu à época, e esse senador ele consegue diversas conexões políticas dentro da Liga. O próprio Jorginho do Império é muito influente dentro da Liga. E aí a Porra da Pedra ela vai para o desfile de apresentação, que é um desfile como você é ok para poder ir para o grupo E, né? Você tem um carro para poder desfilar. E aí, nesse desfile de apresentação, a Porra da Pedra ela fica em segundo lugar. O primeiro lugar é Alegria da Zona Sul. Olha que interessante, né? Depois os caminhos se invertem, a Porra da Pedra cresce muito, a Alegria lá hoje nem, acho que se eu não me engano, está no grupo 3. E a Porra da Pedra vai ter um desfile tão esplendoroso, e aí também a gente tem que pensar o quanto que a propaganda tá inserida nisso, mas a Porta da Pedra esse momento tem um desfile tão amplo que o pessoal fala, puxa, assim, não há competição, e aí a palavra ao concurso, né, o sem concurso, vocês são ao concurso para desfilar nessas 3 divisões aqui. E aí a Porta da Pedra já sobe, já vai direto para o acesso, ela faz um excelente desfile, ela não sobe para o especial. E aí ela vai ter a segunda metade, né, da década de 90, com o ápice, a grande surpresa, a escola irreverente, a escola do investimento. Só para te trazer um momento, Dudu, foi feito naquele momento, havia uma quadra, e depois foi feito, em 94, uma nova quadra. Essa nova quadra, ela era considerada, à época, por registro de jornal, a quadra melhor, sem sombra de dúvida, do estado do Rio de Janeiro. Que em 94, 95, você tinha sensor de água. Pode Mais parecer estruturado. hoje absurdamente mais estruturado, o pessoal brinca, né? E aí também tem um outro lugar, brinca-se muito sobre a questão das festas, dos camarões, em que vinha-se jornalistas, e aí olha aí, meu irmão, como é que o jornalista é bem tratado. E para o jornalista era uísque e camarão. Olha isso, Dudu. Imagina você chegar num lugar e você... Aqui, ó, um camarão, o Lambel mandou para você, ó, quer uma dose de uísque? Ó, a conta tá paga. Isso era comum. Isso era comum. O que você faz com esse movimento? Você traz pessoas ao seu redor. E aí você tem, puxa, até o Neguinho da Beija-Flor recebeu o convite para ser intérprete da Prova da Terra.
Então, olha só os auspícios, né? O lugar que a Porto da Pedra está querendo se conectar. Em 97, 98, sobretudo, há ali uma briga que acontece, e aí isso tem muito a ver com o enredo da loucura. No futuro próximo a gente vai conversar. Há uma discussão entre Porto da Pedra e Salgueiro, porque enquanto um lugar de cavaleiros, né, uma discussão de cavaleiros, você tem a entrega do enredo, então você diz o que você vai fazer. A Porto da Pedra entregou primeiro que falaria sobre loucura, e o Salgueiro entregou depois que falaria sobre loucura. Pelo menos essa é o que minhas fontes me trazem. Teve uma discussão tremenda, tremenda, tremenda entre o Jorge Lambel e, à época, o presidente do Salgueiro. E aí você tem uma discussão muito grande, muito grande, muito grande. Acaba que ambos vão falar, só que é a Porto da Pedra a quem vai trabalhar melhor o enredo da loucura. A gente até estava comentando aqui. Só que isso gera problemas políticos para a escola dentro da Liga. O ano seguinte, a Porto da Pedra vai falar sobre... Mauro Quintais, ele é tão revolucionário que ele vai trazer um ponto, ele vai pensar uma trilogia de enredos, né? E sendo o da loucura o segundo, o terceiro falava-se sobre ladrões, né? Então, percebe, a Porto da Pedra vai falar que foi roubada, a Porto da Pedra vai falar que, né, tem toda uma questão aí relacionada mesmo à Liga, porque a Porto da Pedra veio em 97 com esse enredo da loucura para ganhar. E não ganhou. Então há uma fala, não, a gente foi roubado, a gente foi roubado, a gente foi roubado. Isso não caiu bem. Percebe? Há algumas rusgas. E aí isso não caiu bem, a Porto da Pedra mesmo, assim, foi um enredo incrível. Quem vê, só você colocar no YouTube, você consegue ver. A Porto da Pedra 98, ela tranquilamente, ela estaria entre os 5 melhores. Tranquilamente. Mas ela cai. E aí ela cai por falta dessa representação, né? Nesse inteirinho, é nesse momento que Sérgio Oliveira vem a falecer e o Lambel, de alguma maneira, não consegue levar isso um tanto quanto mais para frente. Ele também falece, ele é assassinado nesse mesmo momento, um ano mais à frente, e aí a Porto da Pedra tem uma queda de investidores. Depois você vai vir com o pessoal da família Marbella, inclusive um grande abraço ao Gustavo, que mantém aqui viva a memória, um grandíssimo Porto da Pedrense, adora carnaval, né? E a família Marbella pega a escola e coloca a escola novamente em 2000, já coloca com o enredo incrível, Porto da Pedra já vai desfilar novamente o enredo que todas as escolas falaram sobre o Brasil, sobre 500 anos, lembra desse? Ano E aí 2000. o que acontece? Exato, o que acontece? No ano seguinte, Marbella vem a falecer no acidente de moto. Olha o quanto que é trágico esses 5 últimos anos aí para o Porto da Pedra. Marbella vai ter esse problema, a Porto da Pedra, mas mesmo assim a Porto da Pedra ela fica assim um grande investidor, mas ela não cai. Por quê? Porque aí entra um outro excelente político, que é o Uberlan de Oliveira, que é o irmão do Sérgio de Oliveira. E quem conhece o Uberlan também vai entender o que eu estou falando. O Uberlan é um sujeito fino tratamento, sabe? Sabe aquele sujeito que vai chegar sempre de polo, cabelo bem arrumado, sempre bem apresentado, palavras baixas. Ele é, assim, o bom vivão, o bom malandro, se assim a gente pode colocar. Um abraço também, né, para a família, uma excelente pessoa. E ele, politicamente, vai pegar a Porra da Pedra e vai manter a década de 2000 inteira dentro do especial, fazendo bons desfiles, ganhando fomento, ganhando dinheiro. Você também tem aí um investimento bem grande do governo federal, no governo, né, na época desse primeiro momento aí, o Lula vai colocar um dinheiro também nos desfiles, sobretudo no segundo momento, no segundo governo dele. Então, a Porto da Pedra consegue se manter, consegue alguns subsídios da Prefeitura de São Gonçalo, que muitos e muitos anos, isso é uma coisa muito ruim, a Prefeitura de São Gonçalo, ela, se eu não me engano, esse ano, ela verdadeiramente investiu. E quando eu digo verdadeiramente, eu digo, colocou pelo menos 1 milhão. Colocou 1 milhão pelo menos aí, na Porto da Pedra. Porque antes você vem ali com X mil, 50 mil, 100 mil, isso não faz desfile, não faz. E aí isso é muito covarde, porque a Porto da Pedra é a escola que grita que é de São Gonçalo. E aí isso também me deixa uma tristeza muito grande, porque eu já vi diversos vereadores, diversos prefeitos irem à escola, dizerem que amam, dizerem que gostam, e na hora de chegar junto. Nem chegar junto, é fazer cumprir a lei, porque a lei traz para a gente que
a cultura precisa de investimento, necessita de investimentos, né? Mas, bom, também é um assunto para outro momento. E aí eu acho, meu amigo, se não ficou dúvidas, eu acho que eu fiz todo um panorama aí, 90, Sim, 2000, indo até sem mais à dúvida alguma. frente. Não, perfeito. Eu agradeço desde já. A gente aqui conseguiu fazer um panorama histórico, né? Um pouco da história do Carnaval de São Gonçalo, relacionando com a cidade, e também fazendo um panorama da história da Porto da Pedra e quanto a Porto da Pedra representa um pouco dessa identidade gonçalense, da sua região, da sua cidade, que de alguma maneira, quando a Porto da Pedra leva o desfile para a cidade do Rio, ela também está levando um pouco de São Gonçalo. Acho que essa referendação que você fez agora no final é muito importante, seja para o poder público, seja para as pessoas que ainda não entendem o que é o Carnaval e o que essa escola representa, para a identidade gonçalense e para a representação cultural da cidade como um todo, né? Acho que é isso. E, assim, se você quiser fazer algum último comentário, alguma última referendação, mais uma vez te agradecer, dizer que é um prazer estar te recebendo aqui, que seja a primeira de muitas, que a gente possa, em outras oportunidades, também poder falar da Porto da Pedra, do Carnaval e de outras coisas que, com certeza, a gente terá aí outros assuntos para serem abordados, né? Meu amigo, eu agradeço demais. Para mim foi um momento assim muito feliz, oportuno, sabe? O carnaval chegando, a gente percebeu o quão tanto a educação quanto a cultura elas têm o seu lugar. Parabenizar a Rádio Roquete Pinto, porque no final das contas a gente tem, não são todos os que olham, não são todos os que querem ajudar, não são todos que abrem o espaço, né? Eu sou um folião, não sou dirigente, não sou nada, sou um folião, um torcedor apenas, e um pesquisador, com toda certeza, historiador, mas assim, saber, eu seria a pessoa que estaria escutando. Eu pararia, se eu estivesse no trânsito, eu estaria escutando essa entrevista, não só essa, mas como todas as outras, sobretudo porque tem a ver com cultura, tem a ver com nossa sociedade, tem a ver com a gente, né? Então, assim, eu saúdo muito, 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 muito essa iniciativa, tanto sua, meu amigo, meu irmão, quanto mesmo da rádio. É uma rádio que, puxa, historicamente, ela tem se mostrado sempre estar do lado correto da história, como a gente brinca, né? Entre os corredores históricos. E, meu amigo, fico contente, alegre demais, torcer a Cor da Pedra, né? E vamos ver. Quando precisar, é só chamar que a gente vai estar aí sempre, tá bom? Não, o agradecimento é todo nosso, Bruno. Eu que fico muito feliz. Vamos torcer, Porto da Pedra está ainda no grupo de acesso, mas com certeza logo, logo estará retornando ao especial, da onde fez bons, ótimos desfiles. Os altos e baixos são o que fazem que a gente cresça, né? Então, acho que isso também está dentro da história da escola e da cidade de São Gonçalo, que é uma história que não pode ser esquecida em nenhum momento, né? Então, você, ouvinte da Rádio Roquete Pinto, ouviu um pouco hoje sobre São Gonçalo, sobre Carnaval, sobre Porto da Pedra, com o professor Bruno César. Esse mais um capítulo do nosso programa Rio na História. A gente volta em outra oportunidade para falar de mais algum lugar, com mais algum tema sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado do Rio de Janeiro. E eu agradeço desde já para todos vocês que estão nos acompanhando. Até a próxima. Um grande abraço.